segunda tentativa. Sou o Deus que dá segunda chance e realiza o extraordinário na tua vida, na tua vida. Bem-vindos a mais um Vivendo o Extraordinário. Hoje a gente vai para o nosso encontro de número 13, então. Abram a sua palavra, João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 6, ok? Bora lá? Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irá compreendê-lo em breve. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus chega humildemente, com uma toalha pendurada na cintura, uma bacinha d'água para lavar os pés dos seus discípulos, aqueles que estavam acompanhando ele, aprendendo com ele, E chegando a Pedro, Pedro fala: Não, Senhor, não me lave os pés. E Jesus fala para ele: O que eu faço, você não compreende agora, mas compreenderás em breve. Quantas são as vezes em que a gente age como Pedro? Porque a gente, na nossa natureza humana, a gente quer ter o controle das coisas, a gente quer ter a disciplina das coisas. E Jesus, Deus, vem nos chamar para dizer que o controle da nossa vida precisa estar entregue em Deus. Ele deve ser a nossa direção, Ele deve ser o nosso norte. É Ele que tem que estar dirigindo o barco. E Pedro tinha uma natureza muito difícil. Pedro a gente vê isso nos evangelhos, Pedro era aquele cara assim de natureza maluca até. Mas a gente vê também um Pedro antes da morte e da ressurreição de Cristo Jesus e um Pedro após. Tanto que a palavra vai dizer que pergunta assim para Pedro, Jesus pergunta para Pedro, Tu me amas? E Pedro diz: Eu te gosto. É como se ele dissesse: filéu, Eu te gosto. E depois a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos um Pedro pós-Pentecostes, pós-batismo do Espírito Santo, que é totalmente renovado. É um Pedro que descobriu o amor ágape, o amor puro, o amor maior. Um Pedro que soube entregar o controle da sua vida a Deus e confiar plenamente nele. Essas palavras devem ter ficado na alma de Pedro para toda a sua vida. O que eu faço não compreendais agora, mas irá compreendê-lo em breve. Vai chegar um dia que você vai entender por que Deus te deu essa missão, por que você está passando por essa dificuldade, por que essa tribulação está na sua vida agora. Mas diante dessas tribulações, diante dessa dificuldade, a certeza que a gente tem que ter no nosso coração é que quem comanda a nossa vida, quem nos dá o direcionamento, quem nos direciona é Deus. E a palavra vai dizer que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Que a gente possa ser Pedro pós-Pentecostes, aquele Pedro de Atos dos Apóstolos, que não só confiava em Deus, mas tinha um amor ágape por ele, um amor puro, um amor que ele mesmo diz, já era Cristo puro vivendo nele. Que possamos ser assim e que essa palavra possa ficar também guardada na sua alma, na sua vida, que hoje eu não entendo, mas vai chegar o dia em que eu vou entender. Vai chegar o dia em que eu vou ver por que eu passei por essas dificuldades. E muitas vezes a gente precisa passar pelas dificuldades para ter propriedade, autoridade, para mostrar para os outros, para ser usado na vida das pessoas. Se eu não passei por aquela dificuldade, eu não tenho propriedade, eu não tenho autoridade para falar para o outro: eu vou te ajudar, porque eu já passei por isso, eu sei como é. A gente precisa ter propriedade, a gente precisa ter embasamento.
E infelizmente é só passando pelas dificuldades para a gente conseguir auxiliar o outro. É só passando por essas dificuldades para a gente poder não só ter propriedade e embasamento, mas para amadurecer. Pedro teve que amadurecer. Era um Pedro antes da ressurreição de Jesus e um Pedro depois. Depois do sofrimento, depois da luta, depois da batalha. Que você possa também guardar essa palavra no íntimo do teu coração e todas as vezes que você perder a confiança, perder a fé talvez, declarar que aqueles que confiam no Senhor jamais são confundidos, jamais ficam perdidos, jamais ficam confusos. Aqueles que confiam no Senhor esperam neles e a nossa esperança não é em vão, porque nós seremos honrados por Cristo, Senhor nosso e o nosso Deus. Um beijo, amados irmãos. Continuem lendo esse capítulo de número 13. Tem muita coisa para a gente meditar. Vocês vão ver que é uma palavra que a gente vai poder se deliciar com ela. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus, eu oro agora por essa pessoa que está me assistindo. E eu clamo para que o Senhor trabalhe na nossa natureza, assim como o Senhor trabalhou na natureza de Pedro. Que o nosso coração, Senhor, possa ser quebrantado em nome de Jesus. E que todo espírito de confusão saia e caia por terra. Que possamos declarar, Jesus, todos os dias que a nossa confiança está em Ti, que aqueles que esperam em Ti jamais são enganados, jamais são confundidos. Senhor, aviva os dons do Espírito sobre nós. Aviva, Jesus, e derrama sobre nós o dom da fé, porque desse dom provém todos os outros. Jesus, derrama a Tua proteção com Teu sangue precioso, para que o inimigo de Deus não nos tente neste caminho. E se tentar, que a gente tenha no íntimo do nosso coração que todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tome posse dessa palavra hoje. Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Eu sou o Deus do impossível e hoje